Como funciona a adoção no Brasil? Na Justiça, qual passo a passo deve ser feito por parte da família que quer adotar? Qual a importância de um acompanhamento psicológico especializado neste processo? Como atuam grupos de apoio sobre a causa? Hoje, vamos tentar entender e responder essas questões no TV Câmara Entrevista. Hoje o TV Câmara Entrevista vai falar sobre adoção e recebemos em nosso estúdio a psicóloga Sandra Cristina dos Santos, mãe de 3 filhos adotivos e atual presidente do Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí, o Alegria A, além do Grupo Alegra A, Grupo de Apoio à Adoção em São José dos Campos. Recebemos também a psicóloga e supervisora voluntária de atendimentos realizados no Alegria A, Fernanda Silva, que também é mãe de 2 filhos pelas vias da adoção. Sandra, Fernanda, é um prazer recebê-las aqui para a gente falar de um tema bem importante, né, que é a adoção, e tentar desmistificar algumas coisas sobre o processo, também sobre a atuação de grupos de apoio. E vai ser um papo muito importante, muito interessante, e agradeço a participação das duas. Obrigada, João. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente falando sobre adoção. Eu também, novata. Obrigada pela oportunidade. O tema é muito importante, né, Sandra? Muito. E a gente só agradece aí por poder dividir isso com o pessoal aí curioso sobre o tema. Exato. Bom, aproveitando que vocês duas são mães pelas vias de adoção, nesse caso, queria perguntar qual que foi a escolha, assim, de quando surgiu, né, a escolha para adotar uma criança. João, eu já sou casada há mais de 30 anos, né? E o filho biológico não vinha, né? Pelos métodos naturais. E final de 99, então, eu entrei, né, pela primeira vez no processo de adoção e o meu filho chegou 6 anos depois, que foi em 2006. E aí, em 2009, eu pretendi entrar pela adoção novamente, porém, eu queria uma criança com uma idade mais velha, né? Eu não queria, assim, uma criança menor, porque o meu primeiro chegou com 1 dia. E aí, em 2009, eu procurei um grupo de apoio à adoção, porque em meados de 99, aqui ainda no Vale do Paraíba não existia nenhum grupo de apoio à adoção. E em 2009, então, eu procurei um grupo de apoio e conheci o Alegra em São José dos Campos e comecei a frequentar esse grupo para ter maiores informações sobre como cuidar, como manter a adoção de uma criança mais velha, porque essas crianças vêm com outras demandas, né? Vêm com um histórico, então precisava entender para que então eu pudesse ter sucesso na adoção de uma criança mais velha. E aí, em 2009, eu achei o Alegre em São José e comecei a frequentar. E foi amor à primeira vista, né? Me apaixonei pela causa. E em 2013, eu fundei o Grupo Alegria A aqui em Jacareí. Porque eu chegava lá em São José, nas reuniões, e não via ninguém de Jacareí lá. E eu sabia que aqui em Jacareí tinha muitos pretendentes à adoção. Então, foi aonde eu fundei o Alegria, aqui em Jacareí, e desde 2013, então, eu venho fazendo um trabalho para os futuros pretendentes à adoção e também para aqueles que já fizeram a adoção. Que bacana. Para você, Fernanda, como é que foi esse processo? Vai um pouco em torno do que a Sandra já colocou para ela, né? Essa busca pela maternidade, né? E aí todas as tentativas. O meu caso difere um pouco dela, porque na minha família já existia, né? Meus avós com o processo da adoção, né? Então eu já conhecia. Eu sempre tive vontade, mas essa linha do biológico vem primeiro, depois das tentativas, né? Chegamos a via de fato entender que nós queríamos manter a maternidade, a nossa família. Aí a adoção chega para nós como uma opção para que a gente concretize esse sonho, né? E aí vem a decisão. Conheci o Grupo Alegria A, né? Que já era montado aqui, busquei, né? Através do fórum, inclusive foi quem me deu essa dica, e aí eu fui conhecer e desde então estamos lá nessa parceria, né? Então, em torno mais ou menos de 2 anos e pouco atrás, foi quando a gente entrou com a documentação, todo o processo foi vivenciado, né? E aí a gente, conhecendo o grupo e tendo esse suporte do grupo, a gente conseguiu chegar e
e receber nossos filhos com a maior qualidade dentro do que é a adoção, né? Como a Sandra falou das demandas, né? Que a gente como pais precisamos entender, né? Como diz, nasce uma mãe, nasce um pai, realmente naquele momento. Na adoção também é a mesma coisa, só que a gente procura os cursinhos, né? Vai atrás de descobrir como que é esse lugar, né? De pais adotivos, de família adotiva, família extensa. E aí isso foi se fortalecendo cada vez mais o grupo, que eu acho que o grupo contribui demais para isso, para você saber o seu perfil, aonde você está, quais as demandas você vai ter. E aí quando as crianças chegam é só continuar, porque aí é uma grande família, né? Eu falo que a Alegria e o Alegra são grandes famílias que a gente tem de apoio, de auxílio, né? De acolhimento. Então para nós, para mim e para o Alexandre, que é meu marido, que nós já tínhamos 17 anos de casado, né? Quando os filhos chegaram, foi uma grande alegria a gente se fortalecendo dia a dia, né? E sermos pais por essa via. Com toda certeza. E aí gostaria de te perguntar para você, Sandra, sei que algumas ações vocês até podem ter citado, né, com relação ao acolhimento dos pais, né, de orientação também. Quais são as demais ações, né, medidas realizadas pelo Alegria A com relação à adoção, em prol da adoção? Sim. Tanto a Alegria quanto a Alegra, né, que são grupos para apoiar e para auxiliar tanto os prés, né, papais que querem ser papais, e como aqueles que já fizeram a adoção. Então a gente dá um suporte, um auxílio, um suporte também pedagógico e psicológico, né, para esses pretendentes, tanto no pré quanto no pós-adoção. E esses grupos mantêm encontros mensais, um mês aqui em Jacareí e um mês em São José dos Campos, sempre no segundo sábado do mês, só quando acontece alguma eventualidade a gente muda, mas é sempre no segundo sábado do mês que a gente faz as nossas reuniões. E essas reuniões são feitas por especialidades da área, né? Por profissionais da área, como os próprios pais que já adotaram e vão lá contar o seu depoimento. Fazemos eventos também, né? Agora em setembro nós vamos ter o 6º ciclo de palestras sobre adoção, onde nós convidamos magistérios aí sobre adoção e vem então fazer então esse ciclo de palestra para nós. Então é um sábado das 7 da manhã até as 17h30, o dia todo falando sobre adoção. Então vem psicólogos, vem advogados, né, vem promotores falar sobre adoção. E os convidados são os futuros pais, também os profissionais da área que vêm então se especializar nessa. A Fernanda também é uma das palestrantes, vai estar lá com a gente na mesa. Então é assim, a gente tem bastante eventos que a gente fala sobre adoção. Temos também uma sede aqui em Jacareí, né? Fica no bairro Jardim do Vale, onde nós fazemos atendimento pedagógico e psicopedagógico e também psicológico. E a Fernanda é uma das voluntárias que também está lá prestando esse serviço voluntário para nós. Então, a gente abrange a adoção de um termo geral, tanto as crianças que chegam pelas vias da adoção, quanto aos pretendentes à adoção e aos pais também. Porque uma adoção para dar certo, João, tanto a criança quanto o pai tem que estar em sintonia, porque não adianta somente a criança ser atendida e a gente não fazer um bom atendimento para os pais, porque por mais que fale que nós somos o adulto da história, nós também temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas frustrações, as nossas dores, e nós, como profissionais da área, temos que dar atendimento a esses pais para que seja uma adoção duradoura e para sempre. Com certeza. Uma das coisas que você até citou, né, que seria esse apoio, essa orientação, né? Como que é no aspecto jurídico? Qual que é o primeiro passo, né, para alguém que tem interesse em adotar uma criança? Essa pessoa tem que seguir tal critério? Como que faz? Okay. O primeiro passo é a decisão. O casal tem que estar decidido em adotar, né? Porque a adoção é muito mais que isso. Né? A adoção não é simplesmente você ir lá pegar uma criança e levar para sua casa, né? A adoção é muito mais que isso. Então você tem que, quando eu falo em adoção, João, eu falo adoção em modo geral, porque uma mãe biológica tem que adotar o seu filho, né? Se a mãe biológica não adota o seu filho, não é adoção.
né? Então, quando eu falo em adoção, é um modo geral, tanto para pais biológicos quanto para pais adotivos. Tá certo que, assim, por sermos pais adotivos, a história é um pouco diferente, porque foi uma criança que não foi gerada por mim, né? E eu tenho que ter 10 vezes mais amor, mais compreensão em trazer uma criança que eu desconheço, né? Não sei de onde veio, não sei por quais problemas eles passaram. Então, nós temos que nos investir muito nisso. Então, a decisão é o principal. Eu quero adotar. Então, aí o primeiro processo é você ir no fórum, na comarca da sua cidade, né? Passar por uma entrevista por uma psicóloga ou por uma assistente social e dar entrada nas documentações, que é as documentações que as técnicas vão te solicitar, e você vai ter que fazer todo aquele ajuntamento das documentações e entregar. Após a entrega dessas documentações, as técnicas entram em contato para então fazer as entrevistas, né? Porque o casal tem que passar por uma entrevista para saber se realmente aquele casal está apto ou não à adoção. Temos muitos casais que às vezes entram para adoção, mas às vezes é para salvar o casamento. A adoção não salva casamento. Às vezes é a perda de um filho. A adoção não cura essa dor, não é né? Para ocupar esse espaço, exatamente, né? É uma outra pessoa, uma outra realidade. Exatamente. Então aí o processo é duradouro. Tem gente que fala assim, eu não entro no processo de adoção porque demora muito. Mas é um processo obrigatório, né? Tem que ser feito porque a gente corre o risco de entregar uma criança para um casal desestruturado, para um pedófilo e etc, etc. Sim, acaba tendo que ter essa atenção, essa delicadeza, né, nessa situação. Você até tinha comentado no começo, né, que foi 6 anos até. 6 anos. Hoje em dia, como que está o processo? Não sei se você fez ele mais recentemente, né, Fernanda? Está com maior velocidade, celeridade com relação a isso? Como que está? João, isso é muito relativo, vai muito da idade da criança, o perfil que você coloca, né? Eu sempre falo que eu fui mesmo agraciada pelo tempo que eu e o Alexandre tivemos de amadurecer essa gestação, né? Que a gente teve. Então, a gente trabalhou desde a idade das crianças, o nosso processo também de envelhecer, como que a gente traria, né? Como que a gente teria condições de fato sermos pais e dar suporte e também conviver com essa criança de uma maneira saudável, a gerar qualidade. Então, a gente chegou a uma condição de que a idade dos nossos filhos, o nascimento com a idade que eles têm, acaba trazendo um curto prazo, né? Diferente, por exemplo, de quem espera crianças de 0 a 3 anos, né? A gente tem aí anos de espera porque a grande maioria de casais que estão na espera, né, nessa fila, né, da adoção que a gente fala, tem esse perfil. Então, quando a gente tem um perfil diferenciado como eu, por exemplo, as crianças que estão lá esperando pais, os nossos filhos já estavam esperando mesmo, não o contrário, da gente esperar por eles, né, surgirem na lista, porque hoje a gente tem muito mais número de adotantes do que para ser adotados, né, e é uma realidade que as pessoas não conhecem, pensam, não, tem muitas crianças, não tem muitas crianças por aí, não é essa fartura, e ainda bem, né, a gente entende que ainda bem, porém, nessa questão, para mim, João, o meu caso, ele tem que ser interpretado por quem pensa no perfil. Nosso perfil, ele trouxe mais agilidade, sim. Então, nós ficamos menos tempo na fila, né? E isso tornou a via mais rápida. Então, na justiça, a via diz muito desse tempo de espera pelo que você coloca como perfil. E então, cada caso é um caso nesse sentido, né? Não é difícil traçar um período, né? Não. Assim, determinar alguma coisa. O que é muito claro pra gente, né, Sandra, é que bebês, né, essa questão de recém-nascido até os 3 anos, a gente tem uma média entre 7 a 10 anos de espera, né? E então, é isso, a fila fica maior. Então, é importante entender isso, que falar de tempo requer você entender o seu perfil para compreender essa espera, essa gestação, né? Com toda certeza. Porque, João, as instituições hoje, quais são as crianças que se encontram lá? São crianças maiores de 8 anos, são crianças com algum tipo de deficiência físico-mental, são crianças, grupos de irmãos, 3, 4, 5 irmãos. Então, são essas crianças que se encontram na instituição. E essas crianças têm mais dificuldades por encontrar famílias,
né? Porque vamos dizer assim que 80%, 90% dos pretendentes preferem uma criança de 0 até 5 anos de idade. Mas não são essas crianças que se encontram na instituição. Né? Então, por isso que é mais difícil a espera. Então, tem gente que fala, mas eu estou há 10, eu estou há 11 anos. Está no prazo correto, né? Mesmo, né? E é isso que as pessoas têm que entender, que o prazo é esse mesmo, porque o perfil desejado dela é o mesmo que milhões de pretendentes também desejam. E eu gostaria até de perguntar para vocês, caso, né, as duas possam responder em relação a isso, é possível traçar um panorama aqui na cidade com relação a quantas crianças estariam disponíveis, número de casais, algo aproximado? Como é que está a situação da adoção aqui em Jacareí? Olha, João, aqui em Jacareí, pelos últimos acontecimentos, pelas últimas informações, nós temos em torno aí de uns 250 a 300 pretendentes aqui em Jacareí. Né? São José, por ser uma cidade maior, estamos com quase o dobro de pretendentes. Crianças, João, aí já é um pouco difícil, porque infelizmente nós não temos acesso a essas informações. Mas o ano passado eu trabalhei junto com a equipe técnica sobre apadrinhamento. Né? Nós fizemos um trabalho aí de gestão de apadrinhamento. Então, o ano passado eu sabia que bebês não tínhamos em Jacareí, mas nós tínhamos acho que 5 adolescentes para serem apadrinhados. Né? Então, aí nós fizemos, até os 5 foram apadrinhados por casais aqui de Jacareí e de São José. Então, nós estávamos com 5 adolescentes, tá? Em Jacareí. Tá certo. Bom, o papo está muito bom, aliás, até porque é um assunto, né, de tanta importância. Então, a gente vai fazer uma breve pausa. No próximo bloco, a gente volta a conversar sobre adoção, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, o segundo bloco, vamos dar sequência nesse assunto de tanta importância. Fique conosco, a gente volta já.